Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler apenas dois versículos, versículo 14 e versículo 15. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Você que achou e pudesse colocar de pé mais um minutinho, só para a gente fazer a leitura do texto, e aí eu vou saber se você já abriu. Nós vamos falar nessa noite sobre o sublime amor de Deus que nos constrange, né? A palavra do Senhor diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra, ela tem poder. A Tua palavra muda, Senhor, os nossos pensamentos. A Tua palavra, ela nos transforma, ela nos cura, ela nos renova, ela nos restaura, ela traz ânimo, ela traz vida. E nós estamos diante desta palavra nesta noite. E queremos que o Teu Espírito Santo fale a cada coração, segundo a cada necessidade aqui nesta noite. Repreendemos toda a artimanha do inferno, tudo aquilo que o diabo tem tentado trazer dúvidas na mente, atrapalhar os pensamentos. Nós repreendemos agora em nome de Jesus, que cada mente aqui nesta noite esteja cativa ao trono da Tua graça, e que possa, Senhor, não me ouvir falando, mas possa ouvir a Tua voz nesta noite. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, nós estamos aí iniciando essa semana. Sei quem entrou reparou uns raminhos ali no portão, foi o pastor quem colocou, né, na madrugada passada. Mas essa semana, ele chama hoje, né, de Domingo de Ramos. Ela dá início à semana, né, de sofrimento aí de Jesus até realmente ele chegar à cruz. E aí, pensando nisso, o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração, que é sobre o seu próprio amor, o sublime amor de Deus. Não há expressão maior do que o amor de Deus. Não tem de Gênesis, na palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê uma linda história de amor, que apesar dos nossos pecados, que apesar das nossas falhas, que apesar de estarmos condenados, Ele enviou o Seu Filho Jesus para que eu e você fosse reconciliado com Ele. Quando nós olhamos para esse momento de Cristo na cruz do Calvário, nós precisamos fazer uma autoavaliação de qual é o sentimento que nós temos diante da cruz de Cristo. Porque se o pecado, ele nos afasta da cruz, o fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário agora vai nos trazer perdão. E aí, mais do que nunca, nós necessitamos a todo instante pensar, refletir, olhar para aquilo que Jesus fez. Precisamos olhar pelo fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário. E quando nós olharmos para a cruz do Calvário, o sentimento que precisa vir no nosso coração primeiro, precisa ser de constrangimento. Por quê? Porque nós não podemos ser indiferentes ao sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário em nos salvar. Porque quando nós somos constrangidos por esse amor, esse constrangimento, ele vai nos impulsionar a tomar atitudes que são dignas de agradar ao Senhor. A primeira coisa é falar do seu nome. A primeira coisa é pregar o Evangelho. Nós vamos querer compartilhar essa boa notícia com várias pessoas. E se você quer medir o tamanho do seu amor pelo Senhor,
meça pelo tanto que você fala dele para as pessoas. Porque a gente fala, quando tem algo que a gente gosta muito, a gente quer logo o quê? Compartilhar, a gente quer falar, a gente quer mostrar, a gente está empolgado. Então, se é esse o sentimento que você tem por Cristo, é porque você o ama de verdade. É porque você o ama de verdade. Agora, algumas coisas podem deixar você um pouco acomodados. E aí você precisa olhar para a cruz e falar: Senhor, eu preciso reacender no meu coração este amor. Eu preciso olhar para a cruz e o teu amor precisa realmente me constranger. Porque é na cruz que nós fomos livres da condenação eterna. Existia um escrito de dívida contra você que foi pago na cruz do Calvário. Ele pagou a dívida com o seu próprio sangue. Como que isso não vai nos constranger? Como que isso não vai nos levar a falar a tempo e fora de tempo desse tão grande amor que vivemos? Como podemos ficar acomodados, parados, estagnados, perdidos às vezes, em tanta coisa, mas deixamos de falar deste grande amor que tem o poder de salvar a nossa alma? E o amor de Deus, ele é tão grande, que mesmo o homem sendo pecador, ele vai de encontro ao pecador. É isso que a gente viu no Éden. Quando Adão pecou, Deus, ele vai ao encontro de Adão e ele vai lá e pergunta: olha, onde você está? Adão, cadê você? Deus, ele te procurou e ele te achou. Sabe, no mundo onde nós vivemos, onde o que se é pregado, o que é de vivência, é quando é o ofensor pedir perdão, é o ofensor ir buscar. Mas o Senhor nos mostra que é o ofendido que vai lá, porque o Senhor se ofende com o nosso pecado, mas mesmo assim Ele nos procura, mesmo assim Ele nos chama, mesmo assim o Senhor nos amou a ponto de enviar o seu Filho a morrer por nós. Por que isso? Por que tamanho amor? Simplesmente pelo fato de Deus querer se relacionar com você, de ter intimidade com você. É isso que o Senhor queria, é isso que Deus estava querendo. E Gênesis fala que todos os dias, na viração do dia, Deus ia lá ter relacionamento com o homem. Ele ia lá conversar com o homem, devia ser uma alegria plena. Não sei se foi nesse momento que Deus criou a Coca-Cola, mas alguns riram, alguns ficaram cara feia para mim. Mas era uma alegria plena, uma satisfação, onde Deus estava lá com o homem se relacionando. Eu sempre falo isso, né? Deus chegava lá, fala: e Adão, como é que foi o dia? E Adão fala: Senhor, hoje eu dei um nome ao animal tal, hoje eu vi uma planta assim. E eles conversavam. Havia um relacionamento que foi quebrado por causa do pecado. Mas Deus, Ele te chama, Ele te chamou, Ele te salvou, porque Ele quer restaurar essa intimidade. Não é um relacionamento, não é algo superficial, não é só de você conhecer ao Senhor, saber quem Ele é de você ter intimidade profunda com Ele. É onde Ele pode falar com você, você fala com Ele, é onde Deus manifesta a sua glória, é onde Ele age de maneira sobrenatural. É isso, é por isso que o Senhor foi ao seu encontro, mesmo você sendo um pecador, e foi lá e te salvou. É para isso que Ele te salvou. Então precisamos, o pecado, ele quebra ele transforma, na verdade, essa intimidade. Ele consegue transformar essa intimidade que o homem tinha com Deus, agora em intimidação. O homem agora, por causa do pecado, tem medo de Deus, por causa dos seus pecados.
O homem agora acha que Deus está lá no seu alto e sublime trono, olhando para toda a terra, procurando o homem. Fala: quem que eu vou pegar agora que eu vou matar porque está pecando? Não, meus irmãos. O olhar de Deus é um olhar de misericórdia, é um olhar de amor. Eu não estou falando que Deus encobre pecado, não é isso. Mas eu estou dizendo que o olhar de Deus para nós, pecadores, meu filho, venha para perto. Onde que você está? Porque eu quero me relacionar com você. É por isso que quando a gente olha para esse amor todo, a gente precisa ser constrangido. A gente precisa ficar constrangido. Não é pelas nossas habilidades, não é por quem nós somos ou por que nós fazemos. Porque eu jejuo, porque eu faço aquilo, né? Esse monte de santarrices aí que a gente tem, porque eu sou um super crente. O amor de Deus vai nos constranger, não é porque pelo que a gente faz. O amor de Deus vai nos constranger pelo que Ele fez. Pelo que Ele fez. A realidade é que nós não merecemos nada. Não tem como a gente medir a dimensão de todo esse amor. E é por isso que Ele nos convida a experimentar todos os dias desse relacionamento. É por isso que Ele nos convida todos os dias a experimentar deste tão grande amor. Porque o preço foi alto. O preço foi pago lá na cruz do Calvário, onde Jesus deixa toda a sua glória, né? Assume a forma humana, e aqui Ele sofre, Ele vai para uma cruz, Ele vai ser pendurado naquele madeiro, por causa dos meus e dos seus pecados. Ele sofre afrontas. Esse mesmo povo que no domingo de Ramos estava lá gritando Hosana, glória a Deus nas maiores alturas, depois já vai estar gritando: crucifica-o, crucifica-o. Isso tudo por causa dos nossos pecados. O preço foi alto, foi o seu sangue derramado ali na cruz. Aí você pode estar até perguntando: poxa, Felipe, mas eu fiz tanta coisa, eu faço tanta coisa errada, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha para a cruz, olha para a cruz, olha para a cruz, porque Ele conhece o seu coração. É Ele que se entregou para te resgatar de uma condenação eterna. Será que isso não é suficiente para constranger o nosso coração e nos impulsionar a abrir mão de nós mesmos, das nossas vontades, e viver uma vida digna, de modo a agradá-lo? Será que isso não vai constranger o nosso coração a ponto da gente deixar de lado os pecados de estimação, deixar de lado tudo aquilo que desagrada ao Senhor? Será que esse amor não vai nos constranger a realmente a gente se entregar no serviço, na obra do Senhor, colocando sempre Ele em primeiro lugar? É isso que nós precisamos fazer. Esse amor precisa nos constranger dessa maneira. Repito, não é sobre o que nós fizemos, é sobre o que Ele fez. E o amor de Deus, ele tem esse poder perdoador. O amor de Deus, ele tem um poder restaurador. Ele quer restaurar a sua vida, para poder restaurar a sua família, restaurar a sua vizinhança, o local que você está inserido. O amor de Deus, ele vem para te trazer paz no coração, de você entender que você pode passar as aflições, as dificuldades, mas que Ele vai estar no barco. Vai passar os momentos difíceis que você olha, você fala: olha, não tem saída, mas Ele fica tranquilo que eu estou no barco. Eu falei para entrar no barco, nós vamos chegar lá do outro lado. Eu falei que a gente ia para outra margem, nós vamos chegar lá. Pode ser com tempestade, com o que for, mas nós vamos chegar lá. Esse é o amor que nos constrange. E é por isso que a sua responsabilidade, minha responsabilidade, é de ter um coração arrependido,
Precisamos ter esse coração arrependido diante do Senhor, porque não existe pecado que Ele não possa perdoar. Ninguém está tão distante da cruz que Ele não possa alcançar. Não importa o que você fez ou o que você faz, Ele está disposto e te chamando nessa noite, te convidando. Eu falo que não importa porque não é o mérito, é pelo que Ele fez, que Ele te chama para você sentar à mesa junto com Ele, para você poder experimentar da cruz de Cristo. Não é pelas suas habilidades ou pelo que você é, mas é porque você tem um coração arrependido, e aí você alcança o perdão do Senhor, e aí você alcança a reconciliação, e aí você alcança a alegria, e aí você alcança a paz. É pela graça. Nós não merecíamos nada, estávamos condenados, mas o seu amor, Ele foi derramado por nós. E Jesus ilustra esse amor, todo esse amor de uma maneira muito prática quando Ele conta uma parábola. No livro de Lucas, no capítulo 15, a parábola do filho pródigo, bem conhecida a nós, Jesus ilustra muito bem isso. Ele vai ilustrar de como o amor de Deus, ele nos constrange. E a gente vê que a primeira coisa que o amor de Deus que nos constrange faz é nos receber, é nos acolher, é nos restaurar. Lucas capítulo 15, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Irmãos, essa parábola é bem conhecida. Aquele menino pode ter se precipitado, pode não, se precipitou, e ele toma a atitude de abandonar a casa do pai. Ele tinha ali na casa do pai tudo o que ele precisava. Ele tinha sustento, ele tinha conforto, ele tinha segurança, mas nesse momento ele decide abandonar tudo isso para correr atrás de outros amores, para correr atrás de outras possibilidades, e ele acaba se perdendo nisso. Ele acaba indo lá no fundo do poço, a ponto de desejar comer as comidas dos porcos. Mas num determinado momento, esse menino perdido, que decidiu se aventurar, sair da casa do pai e se aventurar em busca de outros propósitos, outros sentidos para a sua vida, ele cai em si, e ele olha para aquilo e ele fala: o que eu estou fazendo aqui? E ele começa a lembrar da casa do pai, e ele fala: não, eu não posso, eu tenho que ir embora. E ele toma um caminho de volta. E quando esse menino decide voltar e o pai vai avistar esse menino, o pai, ele sai correndo ao seu encontro, e ele vai lá e ele dá um abraço e ele dá um beijo nesse menino. Ele não se importa, ele não perguntou, tá vendo? Ele não saiu brigando, ele não se importou com a sujeira que aquele menino devia estar, com as suas roupas sujas. Ele quis abraçar o filho que estava perdido. Ele não se importou se o menino estava num momento pior da vida. Não, ele simplesmente quis receber aquele menino. Sabe, devia estar com o coração despedaçado, com as suas emoções abaladas, entendendo que o que ele tinha feito era errado, a ponto dele querer comer a comida dos porcos. Aquele menino devia estar num estado assim deplorável, feio, porque a Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto. Ele
devia estar feio, ele devia estar triste pelo que ele estava fazendo. O provérbio diz que um coração pesado abate o espírito. Ele devia estar abatido, sem ânimo algum, até sem esperança de ser recebido dessa forma pelo pai. Mas o pai, ele não quis saber de nada disso. O menino devia estar com vergonha. Irmãos, Deus não está preocupado com as suas desculpas. Você poderia ter 1000 desculpas. Ah, Senhor, veja bem, porque Deus não se está preocupado com o que você está, com as desculpas que você tem. O que Deus está preocupado é com o seu coração arrependido, rendido diante do Senhor. Então nessa noite, às vezes você pode estar achando: poxa, mas eu estou igual esse menino, andando por caminhos, eu estou até querendo sair da casa do pai para tomar outras possibilidades. Venha até Jesus. Não importa qual é a distância que você esteja, venha para Jesus. Já tome agora a decisão de já não ir. E se você está longe da casa do pai, tome a decisão de estar voltando, porque a hora que o pai vê você voltando sem nenhum questionamento, ele vai te abraçar, ele vai te beijar, porque esse é o desejo do seu coração. O amor de Deus, ele nos constrange a ponto dele nos receber, dele nos acolher e dele nos restaurar. É isso que ele quer fazer comigo e com você. Aí você ainda pode querer colocar mais alguns impedimentos. Aí você está falando assim: não, mas eu primeiro preciso arrumar a minha vida, eu tenho que me ajeitar, eu não sou digno. Não é mesmo não, mas eu também não sou, nem você nem eu, nós somos dignos disso. Mas é a cruz de Cristo, é pelo que Ele fez, não é pelo que a gente faz. A cruz vai mostrar tudo o que o Senhor fez, e é por isso que nós precisamos nos colocar diante dEle e se sentir abraçado por Ele, se sentir beijado por Ele. É por isso que o nosso coração, vou repetir, tem que ser esse coração arrependido, rendido diante do Senhor. Venha para Jesus. Se a gente fizer uma análise sintática da palavra amor, ela vai dizer que é um substantivo abstrato masculino. Mas a gente não vê que o amor de Jesus não é nada abstrato. É uma ação, é um verbo que se fez carne e veio a este mundo morrer por mim e por você, e que enche o nosso coração de esperança, porque naquele grande dia nós vamos escutar: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que eu preparei para cada um de vocês. É isso que nós queremos ouvir naquele grande dia. É isso que o amor de Deus faz. A segunda coisa que esse amor faz é expor e curar a nossa miopia. Eu vou explicar o porquê eu coloquei miopia. Lucas capítulo 15. Versículo 29 ao 31. Mas ele respondeu a seu pai, o irmão mais velho, o irmão que ficou em casa. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, ele já não considera como irmão. Ele fala: esse teu filho aí, ó. Ele já não trazia mais o irmão mais novo como o irmão, acabou, né? Tudo ali, se achando o melhorzão, o bonzão, né? Fazia tudo certinho. Esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes,
Tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, esse irmão mais velho, ele já não considerava nem o mais novo como irmão. Ele falava: esse teu filho aí, né, de tão bom que ele era. E quantas vezes nós somos como esse irmão mais velho? Quantas vezes nós somos como esse irmão? Olhamos para o outro que está vindo, tropeçou, que caiu, que está voltando para a casa do pai. Olhamos para o irmão que às vezes não tem a mesma força que você tem na fé, e olhamos para ele meio de lado, e o irmão está ali, vindo de encontro, né? Mesmo que todo sujo, mas ele está vindo arrependido, buscando um abrigo, guarida, precisando de um abraço. E nós estamos: eu não, isso aí é imaturidade, é muito imaturo. Não, tem que quebrar a cara para aprender. Quantas vezes nós somos como esse irmão mais velho? Não, porque eu faço o jejum, eu leio a Bíblia toda em 3 meses. Irmão, ele está dentro da casa do pai e não enxerga nada. Ele está dentro da casa do pai e não consegue compreender o verdadeiro amor do pai. Olha que risco. Quantos de nós às vezes estamos perdidos dentro da casa do pai? Queremos provar que nós somos os melhores, porque eu sou mais obediente. Ele tinha, esse irmão mais velho, ele tinha uma obediência externa. Tudo que o Senhor mandava fazer, eu fazia. Nunca vacilei em nada. Mas ele não compreendia que tudo que era do pai era dele. A sua visão estava deturpada. Ele estava achando que tudo que ele fazia era por mérito. Por isso que ele falou: olha, eu faço, não importa. Irmão, como é que você tem andado junto com o pai? Como que é o seu caminhar junto com Jesus? O que você tem mostrado para as pessoas? Um amor que nos constrange, ou o quanto você é bom porque você tem Jesus? Como que eu posso dizer que o amor de Deus me constrange se eu não consigo falar de Jesus, mas eu falo do que eu faço, do quanto eu sou obediente, do quanto eu sirvo ao Senhor, do quanto eu sou zeloso? E aí a gente vê um monte de filho perdido dentro da casa do pai, que só vive reclamando. Porque se fosse eu pregando, eu ia pregar melhor. Se fosse eu lá no ministério de evangelismo, eu ia fazer melhor. Se fosse eu cantando, eu ia fazer melhor. Então faz, irmão. Ninguém tem cadeira cativa aqui não. Pega e faz. Vamos somar com o reino, vamos ajudar, vamos agregar. Se tem habilidade, vamos fazer. É isso que nós precisamos pensar. Não é ficar sentado: porque eu faço, então faz. É simples, pastor. Eu posso ajudar lá porque eu sei fazer. É minha habilidade. Não fica perdido dentro da casa do pai. Nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Nós servimos ao Senhor foi porque Ele nos resgatou. A mesma graça que nos alcançou, que nos salvou, é a mesma graça que vai nos vocacionar para o serviço na obra do Senhor. Precisamos entender isso. É por isso que Paulo vai dizer que Ele nos reconciliou para que nós reconciliássemos. A classe de jovens chama reconciliados, pensando nisso.
Nosso primeiro ministério que você tem é de falar desse amor que te constrange. Porque o texto fala que Ele nos reconciliou para que a gente possa reconciliar. É o primeiro dom, o primeiro ministério que você tem. A primeira ordem de Jesus, hoje você vai falar: ide e pregai o Evangelho. Mas a gente às vezes está perdido dentro da casa, batendo cabeça, fazendo um monte de coisa, menos aquilo que Ele mandou. Seu ministério é o ministério da reconciliação. É levar as pessoas a se reconciliarem com Deus, é levarem as pessoas a enxergar esse amor que constrange. Não é o ministério da reclamação, é da reconciliação. Esse é o ministério que nós temos. Esse era o problema do irmão mais velho. Ele estava longe, a visão dele estava distorcida. Ele estava achando que o pai o amava pelo que ele estava fazendo. O que nós merecemos? Por que a gente às vezes acha que a gente merece mais porque nós somos mais fiéis, porque somos mais obedientes, porque somos melhores? Pior do que estar perdido longe de casa é estar perdido dentro de casa. Mas o amor de Deus que constrange, Ele alcança os dois, filhos. Ele alcança os dois. E o amor de Deus, quando Ele nos alcança, Ele traz cura. Que mérito nós teríamos nisso? Que força nós teríamos nisso? Olhando para esse amor, as nossas desculpas ou os nossos achismos cai tudo por terra. Não existe: eu fiz tudo certo, eu mereço estar aqui. Não, é a graça do Senhor. É pela graça, e graças a Deus, não é pelo que a gente faz, mas é pelo que Ele fez ali na cruz do Calvário. Graças a Deus não é pelo que a gente faz. Vou repetir: graças a Deus não é pelo que a gente faz, é pelo que Ele fez ali na cruz do Calvário para nos salvar. E eu termino voltando em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 4. Por isso que Paulo vai dizer de uma maneira, tem esse vislumbre, né? Pois o amor de Cristo nos constrange, e constrange mesmo, porque esse amor, ele pega o menino lá e ele restaura o menino, ele coloca novas vestes, ele calça as sandálias, ele coloca um anel, ele faz festa, ele celebra pelo retorno daquele menino. É o amor de Deus que Ele vem e Ele ajusta a nossa visão. É por isso que nessa noite o Senhor quer ajustar a sua visão, mostrar para você o quanto Ele te ama. É o quanto Ele te ama. Recebe esse amor do Senhor, recebe esse abraço de Deus. Se veja como esse menino perdido, mas que o pai vai lá e abraça sobre todas as coisas, passa por cima de tudo. Olha para a cruz de Cristo. Eu queria que você ficasse de pé neste momento. Coloca a imagem para mim, Juninho, por favor. Aleluia, Jesus. Eu queria que você desse uma olhada para essa cruz, para a cruz de Cristo. E você possa perceber o quanto esse amor, ele te constrange. Essa semana a gente vai ouvir falar tanto disso que podem até querer banalizar o assunto da cruz. Mas a cruz, ela está vazia porque
Ele morreu ali naquela cruz, mas Ele ressuscitou. A garantia da nossa vitória. E é por isso que Ele te convida hoje a você ter um coração contrito, um coração quebrantado, porque o coração contrito e quebrantado Ele não rejeita. Então se achegue diante dessa cruz e perceba o tamanho deste amor. Sinta esse amor te tocando, curando as suas feridas. Ele morreu por você, Ele ressuscitou por você, e Ele está aqui nessa noite, olhando para dentro do seu coração, te convidando para que você viva neste amor, para que você viva debaixo deste amor. O amor possa te constranger e você não possa se conter, mas você possa sair daqui dessa noite, dessa porta, gritando para todo mundo que Ele é o amor, que Ele é a vida, que Ele é a alegria, que Ele é a paz, que Ele é a libertação, que é Ele que nos tira do império das trevas, que risca a dívida que era contra nós e nos dá uma vida eterna com Cristo nos céus por toda a eternidade. Anuncie isso. Olha para essa cruz e veja o quanto este amor te constrange. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós somos tão pequenos diante deste amor, Senhor. Nós somos tão pequenos, somos tão falhos, mas a tua misericórdia, ela se renova sobre a nossa vida a cada manhã, e é a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. Obrigado porque nesta noite o Senhor nos faz relembrar o quanto nós somos amados pelo Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito Santo nessa noite enche o nosso coração de esperança, de saber que nós estamos no caminho certo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa perdidos, mas o Senhor nos encontrou, Pai, e o Senhor nos amou. E hoje nós podemos nos relacionar contigo, ter intimidade contigo. Nós podemos nos achegar diante do teu trono e abrir o nosso coração e derramar as nossas necessidades, as nossas ansiedades, porque entendemos que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado porque podemos nos relacionar com um Deus que é tão grande, um Deus que é excelso, onipresente, onipotente, onisciente, e mesmo assim está aqui nessa noite olhando para dentro do nosso coração e nos dizendo: filho, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Fale do meu amor, fala do que você vive, fala das nossas experiências, conte para as pessoas. Obrigado, Senhor, pela tua graça, porque não merecemos nada disso, Senhor. Obrigado porque não é pelo que a gente faz, mas é pelo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário, e nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.